Olá, amigos, olá, amigas. É um prazer muito grande estar aqui com vocês para que nós possamos refletir um pouco sobre o tema curas. Eu me baseei no livro Pão Nosso, que é a psicografia de Chico Xavier, que o Espírito Emmanuel nos traz esta mensagem, que nós possamos entendê-la, absorvê-la e que ela seja útil para esse momento em que nós estamos vivendo, onde a busca da cura desta doença provocada por esse vírus que nos atinge neste momento de pandemia, que o Espiritismo possa nos trazer o esclarecimento que nós necessitamos, encorajando-nos, dando-nos esperança e confiança. Toda a lição do livro Pão Nosso é trazida uma fala de Jesus. E nesta lição, especificamente, na lição de curas, Jesus, dirigindo-se aos seus discípulos, diante de todas as pessoas que o procuravam, doentes, ele diz: curai os enfermos, que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Essa passagem, meus amigos, nós vamos encontrá-la no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículo 9. E o Espírito Emmanuel, através então da psicografia de Chico, a partir da fala de Jesus, ele começa a esclarecer-nos. Eu pensei algumas frases da lição e que eu convido a vocês a buscá-la e lê-la na sua íntegra. Mas ele diz assim: é sempre útil curar os enfermos, quando haja permissão de ordem superior para isto. Contudo, em face de semelhante concessão do Altíssimo, é razoável que o interessado na bênção reconsidere as questões que lhe dizem respeito, compreendendo que raiou para seu espírito um novo dia no caminho redentor. Então, olha que interessante. Ele já começa nos dizendo que, na fala de Jesus, ele dizia que era útil, sim, curar os enfermos, a partir do momento que Deus assim o permite, e que é uma concessão de Deus, mas que é razoável que o interessado pela cura, aquele que está sendo beneficiado pela cura, reconsidere a sua conduta, reconsidere, pense sobre as questões que lhe dizem respeito, sobre a sua vida, compreendendo que raiou uma nova oportunidade para ele como espírito. É interessante que a gente vá compreendendo que a fala dos ensinamentos que chegam até nós pelo Evangelho, ele se dirige ao espírito imortal que cada um de nós somos. Então, preparando esta fala, eu me lembrei de um seminário realizado por Haroldo Dutra, em que vocês podem encontrá-lo também na sua íntegra, no YouTube. Ele é dividido em duas partes. O tema do seminário é as curas de Jesus e os milagres do Evangelho. Eu quero ressaltar aqui que Haroldo Dutra, ele fez a tradução diretamente do grego para português do livro do Novo Testamento. Eu trago essa informação porque ela é importante para que a gente entenda a fala de Haroldo nesse seminário. Então, trazendo a lição do livro Pão Nosso, e os conhecimentos, e seguindo a linha de raciocínio que Haroldo usa nesse seminário, nós vamos compreender os objetivos das curas de Jesus. Porque ela tem que ir além de ser apenas uma realização da cura naquele tempo de Jesus. Nós temos que trazer esses ensinamentos e aplicá-lo no nosso dia a dia. Mas para isso nós temos que entender o porquê ele curava. Haroldo, no seminário, ele começa dizendo que uma questão que o intrigava muito era saber por que existiam tantas curas no Evangelho. Se nós formos ler o Evangelho, abri-lo, nós vamos perceber que existem aproximadamente 30 curas.
de vários tipos no Evangelho. Eu vou trazer algumas delas para que a gente possa já ir recordando, já lembrando de algumas curas que Jesus realizou. Então, o paralítico no tanque de Betesda. Nós vamos encontrar no texto bíblico, ou seja, lá na Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 13. Vamos encontrar também a cura da hemorroíça, aquela mulher que tinha uma intensa hemorragia e que só ao tocar o manto de Jesus, ela já se vê curada. Nós vamos encontrar essa passagem no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 43 a 48. Também a cura do homem leproso, do homem que trazia lepra. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 1 a 4. E Jesus também curava, além das doenças do corpo físico, também aquelas que afetavam a mente, que afetavam o espírito, quando ele faz a cura do homem endemoniado. Vamos encontrar no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 33 a 37. Eu gosto de citar as passagens evangélicas e dizer quais os evangelhos que nós vamos encontrar, até para que os nossos companheiros, que muitas vezes acreditam equivocadamente que o Espiritismo não segue o Evangelho de Jesus, não segue os ensinamentos que nós encontramos também na Bíblia, porque o Espiritismo, meus amigos, é o cristianismo redivivo. Ele traz os ensinamentos de Jesus na sua integridade, sem qualquer cerimônia, sem qualquer adendo, na sua pureza. Mas voltando aqui ao seminário de Haroldo Dutra, ele diz que uma questão que o deixava assim também bastante intrigado é por que Jesus curava. Além do número grande de curas, qual era o objetivo de Jesus? Por que ele curava? E ele diz também que esta dúvida não era só dele, que era também daqueles que o antecederam no estudo do Evangelho. E a resposta, ou argumento mais usado por estas pessoas, que era comum entre elas, era esse argumento aqui, ó, que Jesus pretendia atrair as pessoas para o seu ensino moral através da cura. Se nós trouxermos, meus amigos e minhas amigas, para uma linguagem mais moderna, para a atualidade, nós vamos dizer então que Jesus usava das curas como seu marketing pessoal. Ele atraía através das curas, era como se ele estivesse fazendo uma propaganda para que as pessoas tivessem acesso ao ensino moral. Mas nós também poderíamos pensar, conhecendo Jesus, na sua missão sublime, no amor que ele tinha aos necessitados, fazer marketing com a dor dos outros, é difícil nós vermos Jesus desta maneira. Isso, meus amigos, levanta um outro questionamento que Haroldo Dutra traz nessa sua linha de pensamento. Ele diz também que todas as pessoas que foram curadas por Jesus, com o passar do tempo, essas pessoas desencarnaram. Ninguém recebeu um indulto que os isentasse da desencarnação. Eles foram curados, mas pouco tempo depois, um a um, desencarnaram. Então, nós temos que pensar que as curas de Jesus, elas tinham como objetivo uma outra razão. Então, olha, deveria existir uma outra razão para as curas de Jesus. E Haroldo também nos diz que quando ele começou a estudar todas as curas do Evangelho,
Ele começou então a ter como objetivo procurar alguma coisa que ressaltasse, que fosse diferente, que demonstrasse um ponto que de alguma forma viesse de encontro a esta dúvida que ele tinha, do objetivo real de Jesus para com as curas. E ele percebeu então que em algumas curas que Jesus realizava, ele dizia ao doente que após ser curado, ele deveria procurar o sacerdote. E nós vamos encontrar no Evangelho de Mateus, quando Jesus cura o leproso, ele diz: olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote. E apresenta, oferece, que significa oferece a oferta que Moisés ordenou em testemunho para eles. Haroldo Dutra vem nos ensinar que os sacerdotes do templo da época de Jesus, eles exerciam uma função de controle sanitário. Sobretudo das doenças de pele, as doenças altamente contagiosas, como a doença de lepra, que hoje nós sabemos que é conhecida como hanseníase. E quem ficasse doente ou quem se curasse, teria que se comunicar com os sacerdotes para que o sacerdote verificasse que ela realmente estava curada e que ela pudesse voltar ao convívio social. Então, era uma precaução para que o mal não se alastrasse e vitimasse toda a comunidade onde a pessoa vivia. Então, Jesus, ao pedir que as pessoas curadas se apresentassem ao sacerdote, ele estava seguindo uma lei humana e, ao mesmo tempo, dando uma lição a todos nós de que nós devemos respeito às leis. E vejam, meus amigos, nesse momento que estamos vivendo uma pandemia, em que nós recebemos constantemente, através dos meios de comunicação, da televisão ou das mídias sociais, as recomendações da vigilância sanitária em relação aos cuidados de higiene, o uso de máscaras, o respeito ao distanciamento social, ao evitarmos aglomerações, tudo também tem um objetivo de evitar o aumento da contaminação. E que nós estamos submetidos às leis humanas e temos obrigação moral de cumpri-las. Pensando no coletivo, vejo como Jesus já vinha, através da sua postura, através das curas que ele realizava, dos ensinamentos verbais que ele usava e da sua própria conduta, linhas de comportamento que deveríamos seguir. Mas voltando aqui ao seminário, Haroldo diz que outro fato chamava sua atenção. Era que em nenhuma das curas que Jesus realizava houve relato de que Jesus tenha dito: eu te curei. Jesus poderia dizer: a tua fé te curou, mas nunca eu te curei. E nós vamos encontrar também que Jesus, muitas vezes, quando ele abordava o doente, o enfermo, ele fazia uma pergunta: que queres que eu te faça? Em Lucas, nós vamos encontrar essa passagem quando Jesus cura o cego, lá no capítulo 18, versículo 41 ou 42. E o cego responde a Jesus: Senhor, que eu veja. Então, nesta pergunta, o cego sabia o que ele estava respondendo, o que ele desejava. E por que Jesus pergunta? Segundo Haroldo, ele diz que este questionamento de Jesus revela que nem todo doente quer ser curado. Interessante pensarmos assim, porque a cura, meus amigos, ela não é um ato passivo. Por isso Jesus não afirmava: eu te curei, porque tinha que partir do enfermo, do doente, se posicionar, porque muitas vezes a cura exige de nós
mudança de comportamento. Muitas vezes ele também dizia, vai e não peques mais. Mudança de postura, e que nem sempre estamos desejosos de realizar. Eu vou trazer aqui para vocês uma história que eu tenho certeza que talvez vocês, de alguma forma, conheçam. Ela é intitulada O Cão e o Prego. E ela começa assim, dizendo que um homem estava viajando num deserto e, de repente, ele chega num local que tem um posto de gasolina e ele necessitava abastecer o seu carro. Então, e lá nesse posto tem apenas um senhor já de idade, sentado numa cadeira antiga. É assim que eles relatam aqui a história. E ao seu lado tem um cachorro. E esse cachorro está deitado sobre uma tábua. E ele pede então para que o homem encha o tanque. Enquanto o homem enche o tanque, ele vai até o banheiro, ele toma água, ele volta, ele fica mais ou menos uns 20 minutos no local. Mas ele percebe que o cachorro uiva, chora e para. E chora novamente e para. Aí ele fica intrigado com aquilo. E ele pergunta para o senhor que está ali abastecendo o seu carro se ele é dono do cachorro. Ele diz, sim, eu sou o dono do cachorro. Então o senhor poderia me responder por que ele chora e depois ele para, ele chora e volta novamente a parar. Ele uiva, ele está sofrendo. Sim, realmente ele está sofrendo. Mas o senhor sabe dizer por quê? Ele diz, ele sofre porque ele está sentado em cima de um prego. Então, e por que ele não se levanta? Por que ele não sai desse local? Pergunta o homem intrigado. E o que o Senhor responde? É porque o prego não o machucou o suficiente para ele tomar a iniciativa de levantar. Então, meus amigos, muitas vezes o sofrimento que chega até nós não é o suficiente para nos movimentarmos. Às vezes é o suficiente apenas para que a gente reclame, para que a gente adquira mais simpatia ao nosso lado, chamando atenção sobre nós, sobre o nosso sofrimento. E Haroldo Dutra conta essa história, só que ele diz que é por isso que quando alguém chegava até Jesus, mostrando na alma, no olhar, o sofrimento, é como se Jesus falasse ao perguntar, o que queres que eu te faça? Já doeu o suficiente para você se levantar? Parece estranho, né, meus amigos? Mas esse conceito, mas nós temos que entender qual é a função da dor. Qual é a função da dor no nosso corpo? Qual é a função da dor na nossa alma? Então, para que a gente possa entender esta pergunta, vejam, a função da dor no nosso organismo, ela tem a função de preservação. Preservação do nosso corpo físico. Nós temos uma dor de cabeça nesses momentos que nós estamos vivendo a pandemia. Os sintomas estão sendo esclarecidos, evidenciados na televisão. Se nós tivermos dor de cabeça, nós temos que pensar, será que é uma enxaqueca? Será que é só porque eu me alimentei excessivamente? Ou se essa dor de cabeça não passa, eu preciso ver. Eu poderia estar tendo um problema sério no meu cérebro por essa dor de cabeça? Ou ela pode ser sinal de uma infecção? Eu posso estar contaminado com o vírus? Então, a dor, na verdade, ela é uma mensagem do nosso organismo e que nós temos que decifrar. O objetivo, meus amigos, de corrigir, de buscar ajuda, de buscar um meio de que nós possamos preservar a nossa saúde, preservar a nossa vida. Então, a dor sempre foi uma corretora de rota. Ou seja, para que a gente possa continuar a viver em paz, para que a gente possa continuar a exercer as nossas tarefas, nós temos que buscar resposta às dores que estamos sentindo naquele momento. Então, meus amigos, a dor, vejam lá, ó,
ela tem a função de preservação tanto biológica, de preservação do físico, quanto de psíquica, do equilíbrio da nossa mente, do equilíbrio da nossa paz de espírito. Porque não existe diferença entre uma lei biológica e uma lei moral. Isso nós vamos encontrar lá no Livro dos Espíritos. Então, nós vamos deduzindo, meus amigos, que as curas que Jesus realizava era muito mais profunda do que simplesmente tirar a dor. Porque tirar a dor, simplesmente, é tirar os sinais, é tirar estas mensagens que o corpo indica que há algo errado. Então, deveria ter um objetivo maior para que isso acontecesse. Imaginem, se nós vivêssemos sem dor alguma, nós poderíamos estar nos expondo a perigos e colocaríamos em risco a nossa integridade física, assim como a nossa integridade psíquica, mental. Então, não poderia só tirar a dor. Haroldo também chama a nossa atenção. Há uma frase que Jesus usava, ou então ele deixava subentendida após a cura que ele realizava. E a cura que Jesus realizava era de uma forma muito simples. O doente chegava até Jesus, ou Jesus ia até esse doente, impunha suas mãos, falava alguma coisa, sem elementos mirabolantes, sem fórmulas mágicas. E quando o doente ia agradecer, Jesus dizia: a tua fé te salvou. E aqui, Haroldo diz que a palavra salvou chamou a sua atenção. Chamou a sua atenção e nos leva a uma reflexão. Por que Jesus usava a palavra salvou? E ele dizia então que aqui é que estava a lição preciosa. Era aqui que a diferenciaria das demais curas e que chamaria, talvez, a resposta que ele buscava, dos objetivos da cura. Era o elemento que se destacava das demais. Então, a partir desta palavra, ele formula algumas questões. E a doença? E a doença, se Jesus dizia que após a cura a pessoa estava salva? Quem é o doente? E a cura? Curar-se ou salvar-se? Qual seria a melhor definição? E se a definição é salvar-se, o que significa salvar-se? Salvar-se de quê? Dizer que uma pessoa precisa ser salva porque ela está exposta a um perigo. Qual é esse perigo? E para nós obtermos as respostas a todos esses questionamentos, meus amigos, vamos seguir o método investigativo usado por Haroldo. E ele diz ainda que uma das curas realizadas por Jesus foi extremamente relevante no encontro das respostas a estes questionamentos. Foi a cura do paralítico de Cafarnaum, em que os amigos do doente, como Jesus estava cercado de muitas pessoas, eles fizeram um buraco no telhado e colocaram o doente através do telhado. Vamos encontrar esta passagem em Marcos, capítulo 2, versículo 1 a 12. E nesta passagem, Jesus simplesmente diz ao doente: os teus pecados estão perdoados. Seguindo Jesus, sempre existiam os religiosos, os sacerdotes, porque eles queriam pegar Jesus em alguma atitude que o comprometesse perante as leis da época. Então eles indagam diante desta fala de Jesus: e você tem poderes para perdoar os pecados? Não é só Deus? E Jesus então responde. Ele não se dirige aos sacerdotes, mas ele, olhando ao doente, dá a mão ao doente
ajudando-o a levantar-se, diz: para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Ele olha ao paralítico e diz: levanta-te e anda. Essa passagem, segundo Haroldo, dava a pista dos objetivos de Jesus ao curar. E aqui, mais uma vez, ele nos leva a pensar, a raciocinarmos sobre a palavra pecado. A palavra pecado, meus amigos, na tradução do grego para o português, significa errar o alvo, sugere errar o alvo. O que seria alvo? Seria alvo para nós como espíritos imortais. O alvo é o cumprimento da lei divina. Então, o que quer dizer errar o alvo? Errar o alvo seria entrar em pecado, cometer um pecado, ou estar em pecado. Então, nós podemos errar o alvo quando descumprimos a lei divina em algum ponto. Em algum ponto da nossa trajetória de vida, como espíritos imortais, nós podemos errar esse alvo. Ou seja, deixamos de cumprir as leis divinas por rebeldia, muitas vezes por ignorância das leis divinas, ou até mesmo por ainda termos a maldade em nós. Então, meus amigos, vamos voltar ao Evangelho de Lucas, onde Jesus cura o cego de Jericó. E a palavra, que ele usa a palavra salvou. Tua fé te salvou. Tua fé te salvou. O que significa então salvar? Qual era o perigo que ele estava correndo? Para que a gente possa entender o que significa salvar, vamos trazer por um acontecimento corriqueiro da nossa vida. Uma pessoa que está na piscina ou está no mar e se sente que vai afogar. Até então, essa pessoa estava buscando um momento de lazer. E a salvar? Resgatar esta pessoa. Dar atendimento para que a vida dela seja resguardada e ela retorne ao fluxo da vida. Quando eu disse que ela estava no momento de lazer, até então, ela tinha um ritmo de vida. E que naquele momento de lazer fazia parte da sua atividade, da vida. E se ela ali, correndo esse perigo, ela não fosse auxiliada, ela teria a sua vida interrompida. Então, observe que salvar é resgatar, é fazer retornar a rota da vida, dar continuidade. Meus amigos, quando alguém perde a referência da lei divina, que está em sua consciência, ele também não seria, então, um desvio? Ele não estaria cometendo uma perda do alvo? Veja lá, ó. Ele não estaria entrando em pecado. Vamos ver a definição de pecado literal no grego. Armatia, que sugere errar o alvo, desviar-se do rumo. Então, a perda do alvo não seria uma definição de pecado quando nós, através do uso do nosso livre-arbítrio, não desviamos a nossa rota evolutiva? Nós temos que parar para pensar. Mas como que a gente faz, então, para não perder o alvo? Para não perdermos o objetivo, que é aplicar os ensinamentos de Jesus na nossa existência, na nossa conduta, para conosco mesmo e para com aqueles que convivem conosco, na nossa vida em sociedade. Vou trazer novamente para o nosso dia a dia. Quando a gente vai fazer uma viagem e não queremos perder tempo em procurar caminhos, queremos uma rota tranquila, nós usamos um
GPS. Qual seria a função do GPS? É nos dar uma rota segura, nos dar um caminho tranquilo, sem sobressaltos. Mas nós podemos ignorar. Quantos de nós já não ignoramos o GPS no nosso carro? Quantos de nós já, de alguma forma, discutimos com ele? E quando nós o ignoramos, achamos que ele não sabe nada, nós perdemos o alvo, ficamos sem rumo. E quando nós ficamos sem rumo, nós ouvimos o próprio GPS dizer: mudança de rota. O que resolve? O que nós fazemos? Muitas vezes a gente se torna agressivo até com o GPS, xingamos o GPS, falamos que ele não sabe nada, condenamos até mesmo o uso dele. Ou nós procuramos salvar a nossa viagem. E de que maneira nós fazemos isso? Retomando a rota. E muitos de nós temos que buscar a humildade e seguir a rota que o próprio GPS está nos indicando. Mas e na nossa vida? Será que nós temos condições de seguir o nosso roteiro evolutivo, esta oportunidade que temos em cada encarnação, sem desviarmos da nossa rota? E Haroldo diz que nós nascemos, que Deus cria os espíritos com GPS de fábrica. Nós temos um GPS interno. Onde se localiza esse GPS, minha gente? Na nossa consciência. Somos todos filhos de Deus, somos filhos, somos criaturas, portanto, criados por Deus. E temos já as leis divinas da nossa consciência. Nós podemos ignorar o GPS, mas não tem jeito de desligar esse GPS. Nós podemos fazer de conta, nos fazemos de surdo a voz da nossa consciência. Podemos fugir das orientações da nossa consciência, mas não podemos desligá-los. Mas então, meus amigos, quando Jesus associa o adoecer com o pecado, ou seja, com o perder o alvo, é quando nós perdemos o contato com a nossa consciência, com a lei divina impressa na nossa consciência. Ele deixa claro que não trabalha apenas com os corpos, mas que ele trabalha com as causas, com aquilo que provoca as doenças. Então, nós vamos concluindo, meus amigos e minhas amigas, através do raciocínio de Haroldo Dutra, em relação às curas que Jesus realizava, não visava a cura dos corpos, mas a cura das almas. E uma alma curada cura o seu corpo, ainda que isso demore um pouco. Então vejam como ele realmente se refere ao espírito, que passa por inúmeras encarnações. E muitas vezes nós trazemos como se fossem fraturas na nossa alma, quando nós reencarnamos. E passamos a nossa existência com essas fraturas, mesmo que aparentemente não apareça no nosso corpo físico. E quando nós erramos o nosso alvo, desviamos da nossa conduta, de acordo com o Evangelho, essas fraturas vêm à tona, porque elas precisam serem curadas. E aparecem na forma das doenças. É como se a nossa imunidade caísse. E ficamos sujeitos, expostos. Porque estamos abrindo a nossa guarda. Então, Haroldo, ele diz que as curas de Jesus transmitiam uma lição muito mais profunda. E a partir daquele momento, e hoje eu faço também do meu raciocínio, da minha compreensão, que ao ler uma cura de Jesus, eu começo a me perguntar: onde está a minha cegueira?
Onde está a minha paralisia? Onde é que está a fratura de minha alma? Jesus, meus amigos, ele curou o cego de Jericó, o Bartimeu. Então, hoje a gente deve parar para pensar que aquele ensinamento, aquela cura, daquele momento que Bartimeu morreu depois. Ele foi um instrumento para que depois esta história, esta cura, este acontecimento permanecesse na nossa memória, para que nós pudéssemos analisar a nossa conduta e perguntar a nós mesmos: onde está Bartimeu cego em mim? Será que é na área dos relacionamentos afetivos? Não é onde eu sou cego, onde eu não consigo enxergar aquilo que eu preciso me modificar dentro do meu lar? Ele diz ainda: será que é na área das relações familiares que eu sou o cego? Que eu sou o paralítico? Que eu sou o leproso? Ou que eu sou o endemoniado? Ou será que a minha doença é na área do poder, do dinheiro, da posse material, da beleza física? Vejam quantos questionamentos nós podemos fazer agora a partir desses ensinamentos e que a lucidez de Haroldo Dutra, a partir dos seus estudos, nos trouxe. Que o Evangelho vem nos falando e que o Espírito Emmanuel vem nos esclarecendo. Então, para a gente já ir terminando, eu trouxe aqui um depoimento do Dr. Décio Iandoli Júnior. Ele é um oncologista. Ele trata de doentes com câncer. Ele pertence à AME, que é a Associação de Médicos Espíritas de Campo Grande. Então, ele, na sua fala, ele diz: uma das coisas que mais vi na minha vida foram pacientes com câncer de estômago morrerem curados. O paciente foi a óbito, mas eu tinha certeza que ele estava curado. Então, ele está se referindo ao espírito imortal, que naquele momento era um paciente que trazia o câncer de estômago. O câncer não foi curado, mas aquele paciente, no momento do óbito, ele já havia adquirido a consciência da modificação do seu pensamento, dos seus valores. Isso aqui também nos faz pensar a importância da preservação da vida. Como nós temos que nos posicionar a partir da compreensão contrária a qualquer tipo de eutanásia, da interrupção da vida, por mais que se justifique ser um ato misericordioso, porque o espírito necessita passar pelas dificuldades da carne. E ele ainda acrescenta uma fala muito importante que vai de encontro a tudo isso que nós vimos até agora. Ele diz: mas já dei muita alta para paciente doente. Daí, 2 ou 3 anos, ele volta com câncer, ou no mesmo lugar, ou em outro lugar. Quer dizer que aquele espírito, passando pela dificuldade da doença, não havia se modificado. Isso significa que a lição não havia sido aprendida e que ele necessitava ainda passar pelo instrumento de modificação. Então, meus amigos, voltando à lição, ela diz que Jesus é, assim, o médico das almas, mas o médico dos seres espirituais. Nós somos almas quando estamos aqui encarnados e somos espíritos imortais. Então, a ação curadora do Cristo é uma ação que vai nas causas que geraram a dor e o adoecimento. Não é apenas para tirar a dor. Então, meus amigos, fica muito claro para todos nós, a partir desses ensinamentos, desta lição que nos leva a grandes reflexões, a reflexões muito interessantes acerca das enfermidades. Jesus sempre curou, ensinou aos seus discípulos a curarem, mas o principal detalhe que não devemos nos esquecer é que ele recomendava
a mudança de postura de nós mesmos, a mudança de postura do enfermo. Ainda nós não compreendemos direito o quão profundos são os ensinamentos de Jesus. Todas as nossas enfermidades representam alertas, lições que devemos combater na raiz. Aprendemos então, meus amigos, a encarar as enfermidades como momentos de reflexões, momentos de autoanálise. Pois assim nós vamos compreendendo um pouco melhor a necessidade de passarmos por esse tipo de aprendizagem, por esse tipo de dificuldades. Não nos esqueçamos nunca que Deus é o nosso Pai. E sempre, meus amigos, Ele quer o nosso bem. A misericórdia divina é infinita. Mas nós devemos fazer a parte que nos compete. Nos esforçarmos para corrigirmos as falhas, a fim de que não desequilibremos o nosso corpo físico, o nosso equilíbrio espiritual, evitando assim as enfermidades. Que Jesus nos proteja, nos ampare, que nós possamos passar por todas essas dificuldades com coragem, mas com esperança, nunca perdendo o foco, que somos espíritos imortais e que estamos tendo ao nosso lado sempre o amor de Deus, a presença de espíritos amigos e Jesus presente através do Evangelho. Um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade.